Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de número 6. Vamos lembrar alguns conceitos que nós vimos na aula anterior, né? Por exemplo, o átomo ele é formado por algumas partículas, que são prótons, nêutrons e elétrons, e que a massa do átomo se encontra na região do núcleo. E no núcleo nós encontramos duas partículas, que são os prótons e os nêutrons. E a combinação desses átomos vai formar substâncias. E essa combinação ocorre por meio da região da eletrosfera, pelos seus elétrons. Observe então que no núcleo não vai sofrer nenhuma alteração. Então a gente pode caracterizar um elemento químico pelo seu núcleo, ou seja, pela quantidade de prótons. Se eu pegar vários elementos e todos apresentarem o mesmo número de prótons, isso significa que todos eles são iguais. Se trata do mesmo elemento químico. Se divergir esses valores, se tiver elementos com número de prótons diferentes, significa que são elementos diferentes. Eu coloquei aqui, ó, elemento químico. O que é elemento químico? É um conjunto de elementos que apresentam o mesmo número de prótons, que eu também posso chamar de número atômico, porque o número atômico ele determina a quantidade de prótons que existe no elemento químico. E a massa do átomo? Tem até uma fórmula para cálculo do átomo. Observe que eu falei para vocês que a massa do átomo está no núcleo. E o núcleo do átomo é formado por prótons e nêutrons. Então eu posso dizer o seguinte, que a massa do átomo, que eu represento pela letra A, vai ser igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, porque esses dois compõem o núcleo do átomo. Então a soma dos dois corresponde à massa de um determinado elemento químico. Como eu posso representar esse elemento químico? A massa vai estar sempre aqui em cima, pode ser do lado direito ou do lado esquerdo. O número atômico, ou também número de prótons, vai estar aqui embaixo. O número atômico e o número de prótons sempre serão iguais. Lembrando que o número atômico determina a quantidade de prótons. Então, eles sempre serão iguais os valores. Se eu tiver 10 prótons, o número atômico também será 10. Olha um exemplo que eu coloquei aqui, ó, o nitrogênio. Como eu posso representar a massa dele? Ó? Aqui em cima. Ó. Então, a massa do nitrogênio é 14. E o número de prótons? 7. Eu coloquei aqui um modelinho, um exemplo para a gente determinar o número atômico, número de prótons, número de elétrons, a massa e o N, que é o número de nêutrons. Olha só o que nós temos. O sódio, o número atômico dele é o valor que fica embaixo, então é 11. O número atômico e o número de prótons sempre são iguais, então sempre vai ser o valor que está aqui embaixo. Então o número de prótons também é 11. Agora observe que eu coloquei aqui átomo neutro, cátion e ânion. O que é um átomo neutro? Átomo neutro vai ocorrer quando o átomo nem perde e nem ganha elétrons. Já o cátion vai perder elétrons e o ânion vai ganhar elétrons. Mas vamos aqui no átomo neutro. Quando o átomo for neutro, isso significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Por quê? O prótons apresenta carga positiva. Os elétrons, cargas negativas. Então, para ser neutro, eu tenho que ter quantidades iguais para eles se neutralizarem. Então, a quantidade de elétrons vai ser 11. A massa é o valor que está em cima. Neste caso, 23. E o número de nêutrons, eu posso utilizar essa fórmula. O que eu tenho nessa forma? Que a massa é o Z mais N, que é o número de prótons mais o número de nêutrons. Se eu passar o número de prótons para cá, vai passar, tá positivo, vai negativo. Então, o número de nêutrons vai ser igual o A menos o Z. Também chamado, o Z aqui nós chamamos de número atômico. Observe que o número de nêutrons desse elemento é o A, que é 23, menos o número atômico, que é 11. Então, para achar o número de nêutrons, eu posso pegar o de cima menos o de baixo, que é o A menos o Z, que vai dar 23 menos 11, vai ser igual a 12. Observe que no átomo neutro não vai apresentar nenhuma carga aqui, ó. Quando for cátion, vai apresentar carga positiva. Isso significa que o átomo vai perder elétrons. E quando for ânion, significa que o átomo vai ganhar elétrons e eu vou ter carga negativa. Então, carga negativa, ó, não esqueçam, vai ganhar elétrons.
Se o elemento apresentar carga positiva, significa que está perdendo elétrons. Vamos lá, número atômico não muda, ó, é o número que está aqui embaixo, 11. O número atômico e o número de prótons sempre serão iguais. Então aqui também vai ser 11. Se fosse átomo neutro, a regrinha, ó, se não tivesse carga nenhuma aqui, Z é igual a P, que é igual a E. Então aqui também seria 11. Só que carga positiva perde elétrons. Quantas cargas positivas tem aqui? Apenas uma. Isso significa que vai perder 1 elétrons. Então, vou diminuir 1 elétrons aqui, ó. Então, eu tinha 11, vou perder 1, irei ficar com 10. A massa não muda, é o número que está em cima. E o número de nêutrons é a massa menos o número atômico, ó, de cima menos o de baixo. E vai dar 12. Observe que às vezes eu falo número atômico, às vezes eu falo número de prótons, porque é a mesma coisa, tá? Agora aqui, ó, carga negativa, está ganhando elétrons. Então, eu vou aumentar a quantidade de elétrons que tem nesse elemento aqui, no caso, o cloro. Vamos começar primeiro com o número atômico, 17. Se o número atômico é 17, o P também será 17. Se fosse neutro, teria essa condição. Então, P é igual a E. Se o P é 17, o E também será 17. Só que ele está ganhando elétrons, então vou aumentar. Ó. Uma carga negativa está ganhando 1. Então, você vai aumentar aqui, que vai ser 18. O A é o número que está em cima e o N utiliza essa fórmula, que é o A menos o Z. Então, se eu fizer o de cima menos o de baixo, será 20. Por que fica carga positiva? Muitas vezes vocês perguntam isso em sala. Porque quando eu estou perdendo elétrons, ó, se eu perder um elétron, tirar um elétron desse elemento, o que fica sobrando? Carga positiva. Então, significa que eu tenho carga positiva em excesso, porque eu perdi elétrons. E se eu ganhar, ó, vamos esquecer, agora eu tenho 4 cargas positivas e 4 cargas negativas. Se eu ganhar um elétron, ó, eu tenho um elétron a mais aqui, então eu represento dessa forma. Olha que bacaninha esse exercício que caiu na Universidade Mackenzie, aqui onde eu me formei, né? Então eu tenho um carinho especial por essa faculdade. Olha só. A soma dos prótons, elétrons e nêutrons. Prótons, elétrons e nêutrons. Ele quer saber a soma desses três. Do átomo, ó, desse átomo aqui, que possui 22 nêutrons. Então, foi dado o número de nêutrons, que é igual a 22. O que eu sei? Que o número de nêutrons é igual o A menos o Z. Lembram lá da fórmula? Essa é a fórmula para calcular o número de nêutrons. O número de nêutrons, nós sabemos quanto vale, que é 22. O A é o valor que fica em cima, então aqui é 4x, menos o Z. O Z é o número que fica embaixo. Cuidado que aqui, ó, tem que colocar entre parênteses. 2x menos 2. Temos uma equação do primeiro grau. Então, a gente vai fazer o que aqui? Descobrir o valor do x. Por quê? O valor da massa desse elemento é 4 vezes o valor do x. Então, descobrindo o x, eu descubro o valor da massa aqui. E descubro esse valor aqui também. Então, vamos lá. 22 é igual a 4x. Aqui tem que fazer o quê? Regrinha de sinal. Menos com mais, menos 2x. Menos com menos, mais 2. O que tem x deixa de um lado, o que não tem x deixa do outro. O 2 é positivo, vai passar para cá negativo. Então, vai ficar 22 menos 2, que é igual a 4x menos 2x. 22 menos 2 é 20. 4x, vou tirar 2, vou ficar com apenas 2x. Tá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 20 dividido por 2. Então, x é igual a 20, ó. Passo 2 dividindo, 20 dividido por 2. Portanto, x é igual a 10. Descobrimos o valor de x, mas a gente quer o quê? O valor do P mais o valor do E mais o valor do N, número de nêutrons. Então, vamos lá, ó. Quanto que vale o número de prótons? O número de prótons é o valor que está aqui embaixo. Então, vai ser isso aqui, ó. 2 vezes x. X é quanto? 10. 2 vezes 10, 20. Menos 2, 18. Prótons e elétrons são iguais, que como não fala nada aqui, se trata de um átomo neutro. Então, o número de elétrons também é 18. Mais o número de nêutron que já foi dado no problema, que é 22. Somando isso daqui, vai ser igual a 58. Temos a alternativa B. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês estarem fazendo e postando lá no Google Class para mim. Ok? Tchau, pessoal.